Vozes da Capela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Vozes da Capela chegando para você. Muito obrigada, sempre agradeço pela sua companhia. Bom demais. E bom demais também ter Charles Cruz comigo, tudo bem? Estamos aí juntos e misturados. Tudo e tá bem. sendo bom esses podcasts que nós estamos Não é? fazendo, né? E para você que não sabe, que tá aí hoje pela primeira vez nos assistindo, você pode ficar sabendo que toda semana nós temos um novo episódio, vamos dizer assim. E a gente convida você para ser nosso companheiro e para divulgar também essa ideia. E hoje nós temos uma convidada uma convidada, diga-se de passagem, internacional. Você sabe disso, né? Internacional. Quem é? Eu sou fã de carteirinha. E tem outra coisa, gente, que o pessoal precisa saber, que nós estamos só dando os pontapés iniciais, porque esse estúdio aqui da Faculdade de Pedro Leopoldo, aqui da FBL, ele é muito grande. Depois a gente pega a câmera e mostra pro pessoal aí. Ele é bem amplo, não é um podcast, não é um estúdio qualquer, não. Então vai ter um dia que nós vamos ter plateia. Sim. E essa convidada, por exemplo, que tá aqui com a gente hoje, vai cantar um samba pra gente. E olha que eu sou roqueiro, hein? Eu sou roqueiro, meu negócio é metálica, né? Só música pesada, que eu gosto de rock and roll. Mas eu ouvi a Lu cantar. Eu acho que a nossa convidada tá até convertendo um roqueiro em sambista. Quem que é, gente? Vocês já sabem, né? É a Lu Lemos! Nossa é a Luciene Lemos conosco, dispensa apresentação, né? Porque ela é conhecida não só em Pedro Leopoldo, mas no Brasil, né? Essa mulher até já participou de novelas da Rede Globo. Sim, o que você quer mais? Atriz. Ah, delícia. Cantora. Lu, bom demais te receber, bom demais te rever. Um tempo que eu não te via. Verdade. Né? Já cantamos juntas. Já cantamos juntas? Eu tive a honra de cantar com essa mulher. Onde você cantou com ela? No evento de uma posse. Foi numa posse de uma prefeita, né? Legal. Aqui em Pedro Leopoldo, cantamos o hino. Não passamos vergonha. E cantamos Maria Maria. Cantamos Maria Ai, Maria. Nossa, que eu gosto acho dessa música. Aquela do Milton Nascimento? Milton. Poxa. Nós duas fizemos então, Maria Maria. Estávamos falando aqui hoje do show do Coldplay, né? Que eu fui, juntamente com o Virtus. E o Milton Nascimento chegou lá. Ele chegou de cadeira de roda, não foi? Ele cantou essa música lá, com o Coldplay, com o Chris Martin. E muito hoje legal. Nós temos conosco a nossa Luciene Lemos. Prazer muito grande te receber. Prazer, obrigada pelo convite. Vozes da Capela é um sucesso já, porque já está acontecendo, né? Já vi alguns episódios. Acho que Pedro Leopoldo estava precisando disso, de dar vozes às pessoas que realizam as coisas, né? Que realizam a arte, que trabalham com a literatura. E é isso. Deixe falar. Quero ouvir as vozes. Agora, de repente, para alguém que não te conhece, quem é Luciene Lemos? A gente sempre gosta de fazer essa pergunta. Luciene Lemos por Luciene Lemos. É boa essa pergunta, porque às vezes eu estou cantando, porque tudo muda. Pedro Leopoldo cresceu demais, né? Eu vim morar em Pedro Leopoldo, meu pai era de Doutor Lund, nascido em Doutor Lund, e eu vim morar com 12 anos em Pedro Leopoldo. Eu nasci em BH. E vim pra cá e eu falo assim, aqui que eu me descobri. Porque é aqui que eu fui andar de bicicleta, aqui que eu fui sozinha pra escola, né? Porque em BH meu pai não deixava a gente ficar, era uma capital, né? Então, e aí eu já tô aqui há muito tempo, já canto desde essa época, desde os 17, primeiro festival, teve um Fempel. Esturdia. Teve um Fempel em Pedro Leopoldo e foi ali que eu defendi uma música minha, da minha autoria, fiquei em terceiro lugar e comecei já, e depois já fui fazer teatro, estudar teatro no antigo SESI, primeiro com o professor Rigoberto, depois com Beto Braga, né? Meu primeiro professor de teatro. Beto é professor de teatro? O do Beto jornal? Do jornal, não A sabia. Folha. Olha. Ele é formado pelo Palácio das Artes. Então, assim, eu já estou em Pedro Leopoldo, né? Já sou de Pedro Leopoldo, que eu falo assim. Pedro Leopoldo me acolheu desde 1986. Uhum. E aí, só que Pedro Leopoldo cresceu demais e muita gente, quando eu canto, fala assim, você é daqui? Uhum.
E sim, eu sou daqui desde os 12 anos e já estou com 52. Então eu sou daqui há muito tempo. 52 com carinha. 40 anos, então. E as pessoas, quem é você, né? Você é daqui. Luciene Lemos é aquela menina que com 12 anos veio para Pedro Leopoldo, que falava que com 27 ia estar na academia de letras. Porque eu tinha esse sonho que ensaiou a assinatura. Eu treinei a minha assinatura por muito tempo. Comecei a treinar aos 12 anos, porque eu queria dar autógrafo, queria que minha assinatura fosse bonita. Então, a Luciene é uma sonhadora, que o tempo vai passando e o corpo vai envergando, porque a idade vai pesando, né? Porque o peso vai pesando também. Mas eu ainda sou aquela menina rechonchuda de 12 anos, sabe? E que eu não sei se eu li em algum lugar, não sei se foi no livro que foi publicado, ou você contando isso, que você tinha 12 anos, quando você chegou em Pirubú, andando de bicicleta, abrindo os braços, já cantando, alguma coisa assim. E tem uma história dessa? Porque quando nós fomos morar em Santo Antônio da Barra. E aí eu não sabia andar de bicicleta, não sabia nada. O meu vizinho me ensinou a andar de bicicleta. Um senhor já, porque os filhos dele brincavam com a gente e tal. Seu João já faleceu. Ele me ensinou a andar de bicicleta. E depois de... Aí eu já estava com uns 15, 16 anos, eu fui trabalhar fazendo chave. Tinha um chaveiro na rua Herbst, em frente ao Scooby-Doo, ainda tem, mas o chaveiro era do lado de onde é o ponto hoje, que era o Orozino. E aí eu fui aprender esse ofício e fazia chave ali. E o Oró, ele tinha uma bicicleta meio de carga, meio que essas bicicletas feitas facão, como diz o outro. E eu ia para casa com a bicicleta que ele me emprestava, mas final de semana me dava uma coisa, porque eu não entendia que havia uma arte dentro de mim, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. E não tinha, ou você tinha uma grana para ir ao cinema, mas o cinema não era a minha arte. A minha arte era cantar, a minha arte era reunir a família e brincar de Silvio Santos, show de calouros, todo mundo no sofá, mãe, pai, cachorro, papagaio, fazer Miss Universo, vestir as minhas irmãs mais novas, com roupas, com coberta, fazer vestidão de princesa com lençol, enrolava uma coisa e botava na cabeça. Então, assim, era isso. Sempre criativa. Sempre. As festas de Natal eu ensaiava as irmãs para cantar um coralzinho, quando os convidados iam chegando. E eu era diretora desde aquele tempo. E aí, eu pegava essa bicicleta no final de semana, quando a arte estava supitando demais em mim, eu passava um pó branco, de ficar assim com aquela cara de clown mesmo, bem branca, a bocona vermelha. Meu cabelo, na época, eu alisava, então o cabelo alisado é alisado, não é liso, né? Ele fica em pé se você deixar. Então, eu pegava aquele cabelo, fazia assim, ficava enorme, uma roupa roxa, sempre gostei, agora tô lembrando. Roxa mesmo, parecia uma mortalha. Assim mesmo, eu não sei como que aquilo foi parar no meu guarda-roupa, devia ser alguma fantasia, alguém me deu alguma coisa. E eu vestia isso e saía nessa bicicleta azul de carga, saía de lá de Santo Antônio da Barra e vinha para dar a volta na Praça do Japonês. Essa figura, com a bocona vermelha, com a cara muito branca, o cabelo muito para cima... E dava a volta ali, sem falar uma palavra, eu não sei. E sem observar se as pessoas estavam nas casas me observando, porque era fim de tarde. Era você e o mundo. Era eu, o mundo e a minha arte se expressando. Depois que eu cansava, e não ia para outros lugares, porque eu não conhecia outras partes da cidade. Quando eu vim morar aqui, eu achava que Pedro Leopoldo... Eu me perdi ali na avenida. Eu fui numa loja, que era Cláudia Calçados, e depois eu saí andando e peguei aquela avenida Canal ali... E me perdi, porque para mim eu já estava fora de Pedro Leopoldo, porque tem o Ribeirão, né? Eu não consegui enxergar a principal. Falei, meu Deus, agora eu me perdi mesmo. Depois eu achei o caminho. Mas assim, então eu não fugia muito. Mas a Praça do Japonês eu podia circular. Depois pegava reto a Herbst e ia para casa, né? Tinha referência da linha do trem. E era isso. Então é essa menina até hoje. Ou eu ouvi você contando isso? Não, você deve ter me ouvido contar alguma coisa assim. Porque eu acho que Luciene também é uma contadora de histórias, né? Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de me expressar e eu gosto muito de ouvir também. Eu falo dos meus alunos que o artista, ele é um observador nato. Porque não adianta, não está tudo dentro da nossa cabeça. A arte, ela tá... o artista, eu acredito que ele é como uma parabólica, ele é uma antena. Tanto que, às vezes, eu crio uma coisa aqui, eu juro que é inédita, e eu vou estudar sobre alguma coisa depois e descubro que alguém lá no Japão criou alguma coisa igual. Então, eu acredito
nessa linha aí, nessas energias de criatividade que estão, e nas histórias que vão me impactar de uma forma, impactá-lo de outra forma, mas às vezes vão impactar você da mesma forma que me impactou. Então a gente acaba criando, mesmo em continentes separados, coisas muito semelhantes que conversam. E essa sua a relação que você fez agora, eu achei interessante, é de ser uma parabólica, porque a parabólica, essa antena, ela emite e ela recebe. E recebe. E tem que ser assim. Tem que ser assim. A arte, por exemplo, se eu não observo como que você se senta, como que você gesticula, se eu não percebo as nuances da diferença do seu timbre de voz, da diferença do timbre de voz do outro, eu não consigo criar os personagens. Eles não estão dentro de mim. Eles vão sendo construídos. Então, assim, e é um exercício diário. Porque quando alguém chega para um ator ou uma atriz e fala assim, olha, o texto é esse, o personagem tem essa idade, isso está ali no texto. Ele conversa dessa forma, a origem dele é aqui, né? Os núcleos, como diz a Globo, né? O núcleo dos empregados, o núcleo dos ricos. Então, essas características o personagem tem ali no papel. Uhum. Mas a humanidade tem que estar dentro do ator. Então, se eu não observo como que a minha avó pega a caneca na hora que vai tomar café, como que a minha mãe bota a mão na cintura na hora que vai coar o café, né? Como que o meu pai fica brincando sem perceber enquanto conversa comigo e balança a mão com o cigarro na mão ali, se eu não observo e absorvo essas coisas, eu não consigo construir um personagem real. Eu vou sempre fazer uma coisa fake. Né? E essa é a diferença do artista que é competente, que estuda um personagem e que cria, às vezes parece assim, mas criou tão fácil, porque tem anos de prática. Todo mundo tem que começar, mas tem que começar essa observação. Né? As vozes. Todos nós temos muitas vozes, né, dentro da gente, porque você chega e fala assim, eu tô arrumando sua mãe, né? Tudo eu nessa casa, olha esse quarto, não sei o quê, tá bagunçado. Aí você tá lá, sábado de manhã, reclamando com os filhos que, né, fizeram uma bagunça na casa. Aí o telefone toca, você não vai pegar o telefone e falar, alô! Você não vai fazer isso. Automaticamente, a gente... Muda o personagem. Você chega e fala, alô? Oi, mãe, tá boa, minha filha? Tô aqui xingando esses meninos. Oi, vó, né? Você vê uma criança, você não vai falar gulu, gulu, gulu. Você vai falar, oi, neném, e você vai arrumar seu quarto, né? Porque a gente já tem essas várias vozes dentro da gente. E, por exemplo, quando você vai cantar, é um misto daquilo tudo ali. É tomar conta da sua voz e saber onde que nasce essa que está mandando arrumar o quarto, onde que nasce essa que brinca com a criança. A mistura delas todas é boa para quem está ouvindo eu cantar. Uhum. Então, isso é importante, é esse conhecimento. Se eu não sou um observador, se eu não sou um absorvedor, eu nem me entendo. Eu só queria... pôr pra fora, não recebi nada daquele... É tipo, eu não sou da área de vendas, longe disso, mas é tipo, eles falam muito isso, você vai fazer algum curso ou ouve alguém dizendo que você precisa estudar o seu público, saber se o público que vai comprar se é A, se é B, pra você poder oferecer seu produto. Isso acontece também com o artista. Sim, acontece com o artista, mas ele tem que ser mais do que só direcionado, né? Ele tem que ser sentido, porque a primeira arte, ela passa pelo corpo do artista. Seja o desenho, seja a pintura, seja a escrita, seja o canto, né? A dramaturgia, ela passa por mim, eu sou o meu grande material. Então, tanto que a gente faz muito laboratório. Sim. Se eu vou chegar e vou fazer uma locutora num filme, num curta, não sei o quê, até no teatro, eu não posso simplesmente lembrar, porque eu acho que o cara bota a mão aqui e fala alguma coisa. Não, eu tenho que vir aqui observar vocês no trabalho de vocês, eu tenho que ir lá no estúdio de uma rádio para ver lá se faz diferente. Para poder colher isso tudo, absorver isso tudo e criar o meu personagem. Eu não posso simplesmente, Luciana, você vai fazer uma bailarina. Beleza, amanhã nós vamos gravar. Não. Sim. Por que a bailarina... a bailarina faz isso e fica na ponta do pé. É só isso? Não é, ela tem uma curvatura, ela tem uma graça, ela tem uma elegância, ela tem uma dor, porque pé de bailarina é sofredor, né? Então, assim, tudo isso é a humanidade do personagem que eu quero criar. Você estava falando aí sobre essa questão do sentir, né? Que o artista, ele sente, né? Ele tem uma função sinestésica. Isso me fez lembrar dos 4 padrões da neurolinguística, que tem o padrão forma, impulso,
ginga e solto. Via de regra, o artista ele é o padrão solto, né? Que é o padrão randômico, ele organiza de forma bem randômica, mas ele é muito sinestésico. E faz sentido o que ela está falando, porque você pega, por exemplo, um quadro abstrato, né? Ele já demonstra essa parte randômica do padrão solto, do artista, né? E muitas vezes as pessoas são tolhidas na sua arte, porque as pessoas não têm conhecimento disso, e às vezes nós, como pais, às vezes castramos os nossos filhos na área da arte. Minha filha, por exemplo, ela é padrão dela solto, né? E um dia, minha esposa, quando ela era pequenininha, porque agora ela já é uma mocinha, mas ela era pequenininha, minha esposa chegou para ela e falou assim, minha filha, como é que eu entro neste quarto? Aí ela foi com a pontinha do pé, imagina como é que tá. Deixa eu mostrar o caminho. É assim, mamãe, ó, e foi na pontinha do pé. Aí eu chamei minha esposa e falei com ela assim, olha, se você impor o seu padrão nela, você vai conseguir. Só que tem um detalhe, você vai castrá-la do que ela poderia produzir muito mais. Né? Então, ela é padrão solto é o padrão artístico, é o padrão do avô, é o padrão do pai. O avô foi castrado, de certa forma, porque o avô se tornou militar. Né? Então, o avô é militar até hoje, porque é reformado, mas nunca deixa de ser militar. E no militarismo, eles desconstroem o ser humano e constroem o padrão impulso, que é o padrão militar, o padrão supermercado, o padrão militar. Então, meu pai é apaixonado com artes, mas não desenvolveu a parte artística porque ele se tornou militar durante 30 anos de caserna, né? Então, isso que você está falando é muito enriquecedor, e vou te falar uma coisa, isso tem que fazer parte até mesmo da informação, né? Porque muita gente vai se descobrir com essa fala sua agora, entendendo que essa sinestesia tem um valor artístico muito grande, né, Lu? Sim, sim. E assim, tem vários casos. Eu tenho um amigo que, quando eu conheci, ele já tinha 36 anos. E somos muito amigos até hoje, ele é escritor, e ele sempre gostou muito de cantar. E sendo o irmão do meio, o irmão mais velho, tinha uma voz muito limpa e já era locutor na cidade do interior, lá perto de Goiás. Que devia usar aquela voz impostada. E tocava viola, e cantava moda de viola, então sempre se destacou muito. E o pai, fazendeiro também, sempre gostou muito disso, né? Mas esse meu amigo, ele tem uma voz de barítono, e ele é muita potência. Mas ali ele não sabia como usar, então ele tentava usar como o irmão não conseguia, tentava falar, na fala ele vinha para outro lugar, e eu sei que o pai dele sempre, ai, você grita demais, cala a boca, não sei o quê, eu não sei o quê. E aí ficava uma coisa que, claro, que não era uma maldade do pai, mas era já uma comparação, né, do outro com a voz muito bem posta e aveludada e já tocando. E aí ele foi prendendo isso. E quando eu conheci, a gente conversava sobre poemas e ele escrevia, e ele lia para mim e fazia uma colocação aqui, colocava a voz aqui, né? E falava de um jeito assim, e declamava a própria poesia. Quando a gente criou uma intimidade, eu comecei a falar com ele, por que você coloca a sua voz aí? Aí ele, então eu vou fazer uma aula de canto com você, uma oficina com você e tal. Sem pretensão, não sei o quê. Aí foi tirando a voz daqui. E ele é militar. E aí um dia ele ligou pro quartel, pro batalhão, para saber como é que tá. Acho que ele estava de plantão, mas estava em casa, alguma coisa assim. E ele ligou e falou assim, oi, eu quero saber como é que tá aí, que tá tudo bem aí, eu preciso que eu... Quem tá falando? Aí ele, como assim você não conhece a voz do seu comandante? Na época eu não sei se ele estava... Não, seu tenente. Seu tenente! Eu não reconheci isso. Não. Ele falou, rapaz. Aí ele veio e falou, Luciene, o pessoal que conversa comigo o tempo todo não reconheceu a minha voz. Aí ele pegou mais ainda, quis fazer mais aula de canto, e um dia, aí ele se sentiu já pronto e tudo, e já estava mesmo, ele entrou na fazenda, abriu a porteira e foi descendo, e ele tinha carro, ele foi descendo a pé, da porteira até na varanda, onde o pai estava sentado, cantando uma música do Belchior, muito bem colocada, a plenos pulmões, e aí o pai dele fumando. Parece cena de filme, mas é verdade. O pai dele e era a realização que ele queria. O pai dele fumando chegou e falou assim, tá bom. Ele falou assim que esse tá bom foi a realização da vida dele. Pronto. Que legal. E Luciene Lemos, o que grita mais? O que fala mais alto?
A Luciane cantora ou a Luciane atriz? Ou elas andam juntas? Elas andaram separadas durante um tempo. Mas por questões mesmo de eu trabalhar mais com música durante uma parte da minha vida, dos 17 até 20, não, até quase 30 anos, as oportunidades musicais eram maiores, né? Porque aí eu cantava em bar, eu entrei numa banda a banda Somel, né? Falecido Somel. Então eu cantava muita festa e tal, e andou separado. Elas começaram juntas, porque nesse primeiro curso, que foi no SESI, eu lembro que o teste assim, de desinibição, tava lá a turma toda sentada, Roberto Braga no meio, e aí ele falou assim, cada um vai levantar aqui e vai cantar. Mas não era aula de canto, era de teatro. Então, ele sabia que as pessoas que estavam ali não estavam assim, preparadas para cantar, mas ele queria dar esse primeiro choque para saber, você está preparado mesmo para fazer teatro? Porque o teatro, assim, imita uma hiena. Você não pode ficar, não, eu vou fazer lá em casa, porque tá com vergonha, né? E aí ele chegou. Quando chegou a minha vez, eu levantei e cantei Todo o Amor que Houver Nessa Vida, do Cazuza. E aí, quando eu acabei, todo mundo tava cantando um pedaço, quem dava conta de um pedacinho, voltava, ele interrompia. A intenção não era passar vergonha nas pessoas. E aí eu cantei, todo mundo ficou... Eu acabei, cantei a música inteira, e ele falou, sacanagem, pediu uma cantora para cantar. Eu estava com 17 anos. E aí... E já era esse timbre grave que você tem hoje? Já era um timbre grave, porém não tão trabalhado, porque depois eu comecei a estudar muito mais o meu grave. Né? E hoje eu falo, quando você trabalha o grave, você ajuda o agudo e vice-versa. E quando nós fizemos isso, então assim, eu falo que todo mundo começou junto, a cantora e a atriz, mas por ter mais oportunidades em Pedro Leopoldo de canto do que de teatro, a atriz ficou quietinha, e aí só em 2004 2001 que eu fui voltar, que eu vi eu falo que a minha irmã minha irmã caçula é minha fada madrinha, porque sempre ela manda alguma oportunidade de teatro e vai lá fazer teste que você dá conta. Aí eu consigo realmente. E foram coisas, divisores de água na minha carreira. Eu fui trabalhar com a companhia Será Que, fiz um teste, passei e nós fizemos um espetáculo em 2001. Depois fiquei mais um longo tempo parado e voltei em 2004, já para Morte e Vida Severina, mas Morte e Vida Severina não aconteceu por uma questão de fomento, que ia ser no Teatro da Cidade. Aí passou um tempo, fui de novo, fiz outro teste, aí passei para Mulheres de Holanda e não parei mais. Aí ficou equilibrado, porque é sempre teatro e música. Trabalhei em grandes espetáculos, com grandes diretores e consegui sempre equilibrar. E novelas, foram quantas? Novela foram duas participações, mas foram participações mesmo. Elenco, assim, bacana demais, lógico, né? Um já foi a convite, o outro eu fui lá fazer teste e passei, porque é investimento, né? Eu nunca fui daquela artista que fala assim, eu vou para a porta do estúdio, vou dormir lá, eu vou para o Rio de Janeiro passar fome, e eu dou valor a quem faz isso, sabe? Porque você vai, muita gente vai, e fica ali insistindo para encontrar um diretor, para passar em um teste, para fazer alguma coisa legal. Mas eu sempre fui medrosa nesse ponto. Eu sempre fui mais de ficar aqui, se eu me destacar, beleza. Mas nunca perdi as oportunidades que me ofereceram. Então, na primeira, que foi a novela Rock Story, a mais que eu tive mais falas foi a Rock Story. Foi a segunda. A primeira foi O Segundo Sol, que eu fiz uma enfermeira. Eles contavam a história de uma inseminação artificial, de um casal homoafetivo, né, as meninas, e aí tinha um amigo que se oferecia para ser pai desse bebê. Então eu fui ali a pessoa naquela cena que, o senhor que é o pai? Aí a situação, não, ele não é o pai, porque aí uma ficava com ciúme. Não, ele sou o doador, eu sou o amigo e tal. Aquela situação ali. E esse cachê eu tenho uma curiosidade, que eu não recebi até hoje, mas não é calote da Globo, não. É porque quando eu fiz essa novela, essa participação, eu já estava com a passagem comprada para ir para o Egito. Né? E eu saí do país e fiquei fora. E aí, essa passagem comprada, o banco, eu precisava ter ou uma conta no Itaú para receber, ou então esperar não sei o quê, para poder ir lá, esperar. E aí, não deu. Eu falei, olha, então fica aí. Eu fui embora, porque eu estava com minha passagem comprada e viajei. Então, até hoje, meu cachê deve estar lá rendendo.
Isso foi o quê? 2018. E o antes tinha sido, aí foi a convite, porque assim, tem uma coisa bacana em alguns diretores da Globo, que você vai lá e faz o seu cadastro. Eles até mandam sempre, de 3 em 3 anos, ou vem cá renovar, porque a afeição muda, né? E aí eu fiz, uma amiga minha, Thaís Garaípe, estava fazendo novelas na Globo, e ela me deu essa indicação, e eu fui lá, mandei meu material, manda ela vir aqui. Aí nessa você tem que ter uma grana, porque você vai para lá por sua conta para fazer esse cast. E aí eu fui, fiz o meu cast, gravei umas cenas, e ele gostou muito da minha cena, porque era um teste para uma novela que eu não passei, ia ser a empregada doméstica da Lília Cabral. E aí uma outra atriz que já até tinha trabalhado na Globo passou. E aí, mas mesmo assim, esse diretor mandou meu material para os outros. Aí, na hora, a outra chegou e falou, não, eu quero essa mulher aqui, ela é mineira, tô precisando. E aí eu fui uma carcereira, porque a atriz estava presa em Minas Gerais, mas eles queriam alguém que falasse o mineirês que a gente fala, porque quando você chega na televisão, fala mineira aí. Só que nós não conversamos, não. Fica tão folclórico, tão, né? É muita coisa. Nem o Nerso da Capitinga conversa assim, quando você bate um papo com o ator, né? O Nerso conversa, o ator não. E não deixa de ser mineiro. E aí ele quis um núcleo, a diretora quis um núcleo todo mineiro, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu nem sabia, mas a gente se encontrou, tinha 4 atores, e todos de BH, e todos que eu já conhecia. E um era o delegado, o outro era o advogado, eu como carcereira, e foi muito legal. Então, assim, esse cachê eu recebi, bonitinho. E outra curiosidade, foi na novela Rock Story. E quando eu chego no Egito, essa novela estava passando no Egito. Olha! E foi muito massa, porque aí, nossa, você fica semi-famosinho, né? Porque era a Hurgada, que era a cidade onde eu estava, era uma cidade pequena. E eu lembro que, eu não sei se foi minha sogra, foi espalhando e tal, eles gravaram, mostraram. Aí tinha um tempo, eu tinha um cabelo black vermelho muito grande, assim, que já era uma novidade no Egito. Aí a gente ia ao shopping e sempre tinha alguém para tirar foto comigo. Tá bonitinho, tá bonitinho. Legal. E aí é interessante, né? As várias fases de Luciene Lemos. Eu lembro que nesse período, que você devia estar no Egito, eu não sei se você foi em algum outro lugar, eu lembro que eu acompanhava você das suas escritas, dos textos que você colocava nas redes sociais. E você contava a história de uma senhora que você cuidava. Ah, sim, da Eugênia. Aí eu já estava em Barcelona, eu morei 3 anos na Espanha. E eu achava tão interessante, e você é uma escritora, você tem livros, você tem coisas publicadas? Como é que é essa pessoa, essa Luciene? Essa Luciene é aquela, né? A menina rechonchuda que eu sempre quis, eu sempre falava. Eu achava assim que o auge da minha velhice seria 27 anos. Quando você é criança, 27 anos. Quando eu for uma senhora com 27 anos, eu já estarei na academia de letras. Porque eu sempre gostei. No grupo, né? Não é grupo que chama mais, esqueci o nome agora. Era grupo, né? 4ª série, 3º ano. Sim, na sim. minha época era grupo. Eu escrevi um livro de aventuras, de príncipes, princesas, castelo, mas não era aquela história açucarada, não. Eu sempre gostei. Eu gostava das lutas, das conquistas, né? E aí eu escrevi, e esse livro se perdeu com o tempo. Eu mesmo peguei a folha e escrevi, fiz a capa e fiz tudo. Era uma única edição. Mas, então, assim, eu já tinha essa coisa da literatura dentro de mim desde muito cedo, desde o grupo escolar. E quando eu tive a oportunidade, toda oportunidade que eu tenho de escrever, eu tento fazer uma crônica ou uma coisa mais poética. Eu não gosto de chegar e falar assim, olha, o gato subiu no telhado, caiu e quebrou uma pata. Pronto, a notícia. Eu quero falar como é que esse gato andou por aquele muro antes de chegar ali. O que fez ele sair do conforto da almofada dele lá no apartamento daquela senhora que cuidava dele. E por que ele foi se aventurar na noite. Eu acho mais bonito isso do que o final. Geralmente, quando eu escrevo ou componho, eu já tenho o final da história. Mas o meu prazer, como é que chegou nesse final da história? Porque geralmente é um insight de alguma coisa que eu vi que já é o final da história. Mas e esse degustar aí? Então, assim, quando eu queria contar, informar alguma coisa, mesmo da Eugênia. Eugênia era uma senhora que eu cuidava, ela já faleceu e ela tinha Alzheimer.
Mas assim, eu ficava, o seu Francisco, o marido da Eugênia, saía todas as tardes para caminhar, mesmo durante a pandemia. Por isso pegamos a Covid, ficamos todos em casa, mesmo assim ele saía com Covid. Ô, seu Francisco. Mas aí ficávamos no apartamento deles, uma janela muito grande, vendo as casas mais antigas da nossa rua, e Eugênia ficava conversando comigo. Então, às vezes, ela estava muito lúcida, geralmente do passado. E ela falava, nena, que se passa? Onde está Corrito? É o apelido do Francisco. Como a gente chama Francisco de Chico aqui, quase na Espanha todo Francisco é Corrito. E aí ela perguntava. E às vezes ele chegava e ela, onde está Corrito? Aí ele olhava para ela e falava, o único Corrito sou eu. E no início ele ficava muito nervoso e brigava com ela. Às vezes ela chorava e falava, minha madrecita, eu necessito falar com minha madrecita. E ele falava, sua mãe já morreu há 30 anos, né? Era uma senhora de 86 anos. E eu falava, seu Francisco, entra na brincadeira. Ele, como? Aí eu conversava com ela. Não, mas que tu madre já se foi à casa de seu irmão, que tem ali... que hablar com ele e ficava, sabe? Criava uma história. E aí eu era a televisão dos dois. Porque ele ficava olhando assim e falava... Essa mulher doida, quem que é essa? E no final, porque ela ia chorar, você fala, sua mãe morreu, ela ia chorar como se fosse a primeira vez da mãe. Que ela estava tendo a notícia. Né? Então, assim, eu começava a fazer isso com eles e no final ele ficava também. Aí, às vezes ela estava na sala e falava assim, estás esperando eu esqueci agora a palavra. Se a gente estava esperando o médico. Aí ele, sim, e que não vem, que está, onde estará? Não sei o quê. Aí ele começava a entrar. Então, isso foi mudando a vida deles também. E através do teatro, através do lúdico. Porque eu gostava de escrever sobre isso. Então, a minha comunicação no Facebook, naquela época eu usava muito mais, era o Facebook, era isso. Então, assim, vamos falar. Eu achava bonito, toda manhã, eu estava ali para isso, mas ele acordava antes, ele fazia o café, e ele enchia tanto copo de café com leite para ela, que depois não tinha onde colocar açúcar. Quando ele ia colocar as colheres do açúcar, entornava. E eu falei, olha isso. Vamos conversar sobre viver e encher tanto a sua vida que depois não cabe o açúcar, não cabe a ternura, não cabe... Vamos deixar o copo um dedinho de espaço para outras pessoas chegarem com algum tipo de sentimento. E aí vinham esses insights e eu comecei a escrever. Eu tenho uma peça chamada Eugênia, que é a história inspirada na Eugênia. É uma mulher com Alzheimer e o cuidador dela, que não era cuidador dela, mas por ter ido, durante a pandemia, cuidar da Eugênia, cobrindo um amigo, aí fechou tudo e ele não podia mais sair. Nem o amigo podia voltar, nem ele podia sair. E esse estranho ficou convivendo com esta mulher. E ela a Eugênia do meu livro, ela é uma vedete aposentada, né? E aí ela tem esses insights assim. Quando eu estava em Paris, eu conheci um homem. E sempre é o mesmo homem, porque sempre é o Francisco. Né? Eu coloquei os dois na história. E aí ela cria aquela cena toda e depois... Onde está Francisco? E sai. E aquele cara que não conhecia fica ali vivendo com ela. Eu tenho muita vontade de montar. Estou procurando esse ator que eu preciso que seja uma pessoa muito sensível e que tenha tempo para ensaiar, porque infelizmente o teatro, eu não sou uma produtora que eu vou chegar ali e passar numa lei de incentivo e ganhar 300 mil, 200 mil para montar um espetáculo. Então, tudo que eu escrevo é muito reduzido, né? Para não ter um gasto enorme com cenário, não ter um gasto enorme com elenco. E aí, tem que ser uma pessoa... Eu não vou ter um dinheiro para chegar e pagar você para ensaiar comigo 3 vezes por semana, para esse espetáculo sair. Então, eu preciso de alguém que queira, além do talento, que queira gastar esse tempo, não é perder, porque isso é uma coisa que o artista precisa entender. Você tem um projeto legal, tem dinheiro do governo, você pode entrar com algum edital. Porém, você tem que fazer pelo menos acontecer. Você tem que mostrar as fotos do que você fez, você tem que mostrar os vídeos do que você fez. Aí depois vem o fomento. E as pessoas estão muito impacientes com isso. Primeiro elas querem saber, quanto que eu vou ganhar para ensaiar 3 vezes por semana com você? Sim. Agora, a pergunta que não quer calar. Diga. Por onde anda a dona Efigênia?
Efigênia faleceu. Faleceu já. É Eugênia. Eugênia faleceu. Ela faleceu há 2 anos. Então você já não estava lá? Não estava. Eu vim em 2022. Seu Francisco tá lá, eu converso com ele sempre, porque eles tinham um apartamento em Barcelona, que foi onde eu fiquei com eles a maior parte do tempo, mas assim, tem se chama Puerto de la Encina, que é já em Sevilha, perto de Sevilha. Então, eles ficavam o verão quase todo em Barcelona e depois iam para Porto de la Encina. Então, eu ficava dividida ali nesse ano. E a família da Eugênia é que é desse lugar. Então, Sevilha. A cidade, o Puerto é um pueblozinho como Fidalgo, né? E aí a rua, são 4, 5 ruas só, mas a rua da casa de Eugênia tá toda a família dela. Sobrinhos, aí vira a esquina já é o irmão, do lado da casa dela era a irmã e o cunhado. Então, eu fiz amizade com todo mundo. E é aquele lugarzinho onde vem o moço com uma caminhonete para vender, La Panadeira. E aí é a hora que todas as mulheres saem, e aí a gente se encontra. E eu sempre, quando converso, ela tem uma sobrinha que a gente conversa muito pela internet, pelo WhatsApp, e eu falo assim, dá um beijo grande, minhas amigas, em La Panadeira. E elas sabem, acham isso muito bonito. E eu saía com meu cabelo assim, aí elas, pode tocar? Porque para mim isso não é. Tem gente que não gosta, né? É uma parte do meu corpo, tá invadindo. Eu acho legal, sabe? Porque é uma admiração, é afeto, E as pessoas querem saber, é de plástico? É macio, né? Colocavam a mão nos meus cachos e cantei algumas vezes para eles, mas depois que eu vim para cá que retomei, porque lá eu era só a Lu. Eles chamavam de La Luz. Porque ele não conseguiu falar Luciene. Ele, La Luz. Eu era cuidadora de Eugênio e de Francisca. De Francisco e de Eugênio. Troquei Eugênio e Francisco. De Eugênia e Francisco. E eu andava lá como se anda, né? Com frio, tá com frio, um capotão. Eu não tinha um vestido de artista, eu não tinha uma maquiagem de artista. Era outra vida, era outra Lu, né? Mas teve um Natal que eu fui, e aí o Francisco falou, não vamos. Eu falei, gente, eu atravesso com a cadeira de roda, vamos lá, a família tá toda ali, vai passar o Natal nós 3 aqui olhando a televisão, é que tão deprimente. Então vamos. Chegamos lá, Eugênia, champanhe? Tomou champanhe, conversou, riu, ficou muito feliz. Ela não esqueceu que tomou, não, e tomou de novo, não. Não. Eu falei, seu Francisco, ele falou, não, ela sempre gostou de champanhe, pode dar. Tomou, né? Eu falei, tem problema com a medicação? Não, tem nada. E aí, nessa noite, eu cantei Solamente Una Vez. Não. E quando eu cantei, ficou todo mundo assim. E foi a última vez que eu cantei. E essas são as delícias da vida. Sim, você surpreender o outro com o seu talento. Eu já surpreendi na hora que eu cheguei. Porque nesse dia eu passei um batom, que eu passei, tirando os shows que eu fiz lá quando estava em Barcelona, eu passei o tempo todo com o Eugênio Francisco sem passar um batom. Nessa noite de Natal eu passei um batom e também passei um rímel. Então quando eu cheguei e estava com uma roupa preta normal, não estava decotada nem nada, mas quando eu cheguei, todo mundo já falou, Lalu, que linda! Já causei um impacto. Aí cantei, e depois que eu voltei para o Brasil, que aí os sobrinhos dela e tudo mantêm a amizade, e eles estão assim, nossa, mas você está se destacando, mas que linda! E sempre estão aplaudindo, eu boto um vídeo, eles veem, ficou uma relação muito linda. Eu espero conseguir voltar para poder. E aí ele foi morar definitivamente nessa cidade, nesse pueblozinho, e até alugou o apartamento dele em Barcelona. Mas eu espero voltar ainda para encontrar o seu Francisco vivo, porque é uma amizade bonita. E eu espero que você volte também ao podcast Voz da Capela mais vezes. Com porque certeza. Não dá só fazer vontade de parar de ouvi-la, né? Não parar. Tanta história bonita, e ela vai tanta contando, coisa. E a imaginação da gente também vai caminhando junto. Eu falo demais, nem deixei vocês perguntarem nada. Lu, o que você acha de a gente fazer um público aqui nesse estúdio? Que esse estúdio aqui é grande, né? É grande, eu acho maravilhoso. Eu acho que muita coisa pode acontecer aqui. Pode muita gente ser entrevistada aqui e com a plateia dá mais gosto, né? A pessoa toca um violão e canta, ou o outro faz uma mágica, outro declama uma poesia. Aqui tá ótimo porque vocês são muito vivos, né? Sim. A conversa flui como se tivesse num ambiente que é de podcast, porém
num ambiente que não que não é formalzão, que você não fica, porque não sei o que, lá. Então a gente se solta, até esquece. E isso é que é legal, né? Mas aqui tem espaço demais para colocar muita criação. E a Faculdade de Pedro Leopoldo está nos brindando com esse estúdio, com esse né? Espaço, né? Muito agradecimento por isso, da nossa parte. Dá para acontecer uma cena teatral aqui. Poxa, nós vamos fazer muita coisa aqui, muita coisa, vai ser legal. E assim, tem tanta coisa pra gente conversar, mas em um outro momento. Nós temos que temos mulheres fortes na sua vida, uma família de mulheres fortes. Minha mãe maravilhosa. E a minha mãe tem 86 anos. E não tem nada assim que eu passe agora que minha mãe não tenha me falado desse assunto, sabe? E isso é muito bacana, de política, de família, de relações, de amizade, da própria arte. Eu cantava em Pedro Leopoldo nessa época dos 17 anos, e dos 17 até os 23, 24 por aí, eu cantava numa banda chamada Harmonia Social, que era de uma família, de uns irmãos em Santo Antônio da Barra mesmo. E aí fazia show, era época de showmício, né? Muito baile, muita coisa. E a minha mãe sempre costurou. E eu virava para ela e falava assim, mãe, eu comprei esse pano verde aqui, verde exército, e esse outro vermelho de bolinha. Isso aqui, o de bolinha, o branco de bolinha vermelha é um short. E esse verde exército aqui é uma calça, mas ela não tem a bunda não, não tem a parte de fora não. A parte de trás ela não tem não. Aí mamãe, tá. E fazia. Aí na hora que eu ia pro show, eu botava a calça verde exército, toda formal aqui, e o short de bolinha vermelha atrás. Então, quando eu virava pro show, era aquilo. Entendi. Eu que inventava. Uma calça que só tinha uma perna. E ela sempre acompanhava. Ela não perguntava, o que você quer com essa maluquice? Não. Então, sentava na máquina, fazia... Legal. E depois ela viu o look pronto, e aí eu ia e cantava. Então, assim, um dia aí eu tava vendo, acho que uma influencer dessas aí, que pagou não sei quantos mil numa calça. Aí minha irmã colocou lá. Minha irmã já fez isso nos anos 90. Era uma calça que só tinha uma perna. Tem muita história para contar e é sempre um prazer ver. Obrigada. E é um prazer grande saber que você também faz parte da capela. Com muita honra, muito prazer. Quando o Charles me falou da capela, eu falei, estou dentro. Já era uma coisa que Pedro Leopoldo pedia, sabe? São muitos artistas. E a gente tem que... Aí fica aqui uma puxada de orelha para os artistas, que eu sempre falo, só a boca de confusão. Os artistas, principalmente em Pedro Leopoldo, isso é um mal do artista do mundo inteiro, mas em Pedro Leopoldo, que a gente está aqui, vamos nos unir. Sim. Sentar para conversar. Então, assim, uma proposta como a capela é uma proposta de reunião, de união, de saber o que o outro está fazendo, para cada um não puxar o contrário. Sim. Porque o que acontece mais com o artista, às vezes por causa de vaidade, é isso. Aí o pessoal do sertanejo faz um negócio lá, pergunta se eu posso dar uma palhinha, mas eu canto, é samba, eu não vou. Por que não? Aquele público vai gostar de me conhecer também. Sim. E também, se eu fizer uma coisa, ô Duda Costa, você canta samba aí? Vem cá. Canta um samba aqui comigo. Ele vai cantar. Sim. Outro dia eu estive numa reunião na prefeitura, que era dos músicos, e era isso, eles estavam reivindicando algumas coisas, o prefeito escutou, a secretária também do bem-estar estava ali, e assim, na hora que me mostraram, era todo mundo sertanejo. Por que eu não vou? Só porque eu canto samba e MPB? É a mesma coisa, eram reivindicações arte, de palco, de opções, de instrumentos, de não sei o quê. É a mesma coisa para mim. E assim, vai ter uma conferência do pessoal da literatura. Como artista eu não posso ir lá para engrossar o coro? Porque eu não gosto de livro? Que inclusive hoje, né? Que infelizmente o podcast vai passar depois, né? Mas no dia de hoje vai acontecer algo lá na Praça da Estação sobre literatura, né? É a Noite das Bibliotecas, uma coisa assim, não é? Tem isso lá que vai ser divulgado pela Secretaria de Bem-Estar. Que é uma foi coisa... ontem, a noite no museu. A Noite no Museu. Não é hoje, não? Não, foi ontem. E eu não fui? Você não foi. E eu falei que eu ia? Ricardo Serafim foi. E você não é não hoje, foi. não? Não, já aconteceu. Parece que é um movimento que existe em outras cidades. Bacana. Mas assim, tem uma coisa também que nessa reunião foi até uma fala do Duda, falou assim, gente,
Avisa pra gente as coisas com antecedência, que até para contratar o artista, infelizmente, às vezes, o poder público demora. Mas ele falou assim, porque a gente sabendo, com 1 mês de antecedência que vai acontecer uma Se coisa... organiza, né? Se for para contratar a gente pelo menos acha, porque às vezes fala assim, fulano pode vir de hoje para amanhã, porque ele canta com playback. Playback é só pôr debaixo do braço e ir. Não é. Não. E às vezes também, eu quero fazer diferente, que é uma oportunidade de um palco grande, eu quero chamar um guitarrista, um baterista, Sim. mas se eu não tiver 1 mês de antecedência, Tem como é que eu viro? Às vezes eu chamo você já, Luciane, eu queria cantar para você, mas eu já tenho uma coisa. Se for da noite pro dia ou de uma semana para outra, então às vezes eu acho também que a agenda, não sei, ter lá uma agenda oficial pra gente saber dessas coisas, que às vezes você fica sabendo ou antes ou depois, ou um dia antes ou depois. Você falou uma coisa aí, eu criei no ano de 2005, ano 2005, eu criei uma agenda nacional chamada Agenda do Adorador, né? E essa agenda, para quem não sabe, é porque existe um movimento no meio gospel, que são os adoradores. São os músicos voltados para louvor e adoração congregacional. E eu fundei uma editora na época, chamada Joy Publicações, do meu amigo Gerson Freire, e aí eu tomava conta da parte da literatura, né, da editora, e ele tomava conta da parte da gravadora, né, das músicas, né, distribuindo e gravando os artistas, os adoradores da época. Era o Gerson Freire, Antônio Cirilo, vários outros, né, que são conhecidos na área aí. E aí eu criei o Dia do Adorador, que é o dia 7 de maio, porque é o mês da noiva, e 7 que é o número da perfeição, tá? A noiva perfeita, a igreja do Senhor e tal, e criei uma agenda. E essa agenda do adorador, que nós fizemos ela 2005, 2006, 2007, inclusive 2007 foi até o David Killon que fez, aí tinha todas as datas toda a programação. da programação anual Sim. de adoração no Brasil. Olha que legal. E nós fizemos 3 anos consecutivos, depois eu deixei na mão do Fogo e Glória, que é o movimento do David Killon, né? Mas é uma coisa interessante que a gente podia fazer aqui na cidade de Pedro Leopoldo, uma agenda cultural, né, em parceria com a prefeitura, quem sabe a capela com a Secretaria de Cultura. E com os próprios artistas, porque assim, pelo menos o oficial a prefeitura pode te dizer, né? Mas sincronizar, né? Outros movimentos que às vezes a gente fica assim, eu vou fazer um show lá na associação. Não tem nada. Depois da véspera acontece, vem de helicóptero, não sei quem cantar em Pedro Leopoldo. Claro que o seu show vai ficar esvaziado. Sim. Claro que a sua ação artística vai se perder ali. Quando então, existe assim, uma comunicação, uma divulgação antecipada, para que as pessoas já se organizem. Né? Às vezes, realmente, acontecem coisas que depois que passa, você fala assim, podia ter ido. Exatamente. Podia ter ido. E não acontece. E tem sempre essa... Porque às vezes, vai ter uma grana e vai jogar em todos os meios de comunicação e vai chegar lá. Outros vai ser no boca em boca, no WhatsApp mesmo. Então, assim, se tem uma agenda dessa, que a gente consegue inserir o nosso evento, isso é maravilhoso. Sim. Claro que vai ter coisas que você não vai conseguir fazer anual. Mas tem coisas que já são. Por exemplo, tem uma festa que acho que até o Duda que faz mesmo, já tá acho que na 28ª. É o Remember Night. Quem então, que assim, faz? o Duda Costa e o irmão dele, Alex Matoso. Então, assim, já é uma festa que o povo espera. É porque tem outras coisas que acontecem que já são amplamente divulgadas, tal, tem outro. É uma coisa interessante. E depois, fica também a reclamação da população. Nossa, não tem nada em Pedro Leopoldo. Não tem nada. E às vezes está acontecendo uma efervescência, só que não chegou. Não chega ao público, o artista também, às vezes, luta para produzir aquele show, aquele evento, e fica um evento esvaziado. Né? E às vezes, por quê? Porque está faltando essa comunicação. Eu até queria ir lá ver. Por exemplo, ele falou do samba. Eu não sei que evento que é aquele. Eu vi depois. O Samba da Lu. Ocupa. O palco Ocupa Mais. Ele é um evento que aconteceu a primeira vez ano passado. No mesmo lugar. Então esse já é o segundo ano. É o segundo. É uma produtora. As meninas, elas aprovam a lei de incentivo à cultura e fazem em várias cidades. Agora, por exemplo, acho que esse final de semana está finalizando, não sei se é Matosinhos ou é Lagoa Santa. Então é um evento que é aprovado pela lei. E ele faz várias cidades. Esse ano elas fizeram, me parece que Vespasiano, Lagoa Santa, Confins,
Pedro Leopoldo e agora não sei se Matozinho, mas eu sei que vai finalizar em Belo Horizonte, que é a primeira vez que o Palco Ocupa vai para Belo Horizonte, que é uma coisa grande. E aí é sempre em praças e sempre vem com pelo menos 2 oficinas. A empreendedorismo criativo, vem o curso de bordado. No ano passado eu não fiz nenhum curso, mas esse ano eu fiz o empreendedorismo criativo. E elas procuram. Foi aprovado, então é tudo. A camisa elas vão te dar, você não tem que pagar nenhuma taxa de nada, o lanche, o palco elas vão trazer, os artistas que cantam, elas que contratam. A única coisa que a prefeitura tem que fazer é falar: pode dar o alvará, pode ser feito aqui. No caso do show final, né, que é fechando naquela cidade. E, igual esse ano, na associação, na Unicom, elas deram o curso de empreendedorismo criativo. Então, elas pagaram uma taxa delas mesmas, pagaram o uso do espaço e tinha lanche. Foram 2 sábados consecutivos, de 9 até as 4. Até às 16. De 9 da manhã às 16, aquele curso ali. Nossa, aprendi tanta coisa. E é maravilhoso, é maravilhoso. O Samba da Lua é o nome da banda ou é o nome da apresentação? O Samba da Lua é o nome do evento, é o nome do meu projeto. O meu projeto de samba é o Samba da Lua. Eu canto samba naturalmente com outras pessoas que me chamam. Às vezes eu canto com o Sambalazo me convida, eu vou, outra pessoa, eu canto, que é a Luciene Lemos cantando samba com a escola de samba Damas e Valetes, né? Que eu sou a voz a puxadora do samba do Damas e Valetes em Pedro Leopoldo. Mas o projeto Samba da Lua é a minha roda de samba. Então, é um projeto que você contrata. Falei, eu quero o Samba da Lu na minha festa. Então, são 6 músicos. E aí, cada um tem, né, o seu pagamento. A gente combina ali e vamos embora. É um projeto meu. Eu tenho Goiaba e Maionese, que é um outro projeto que eu faço com meu marido, que eu canto com não é playback, eu canto com as bases, né? Ele fazendo o DJ ao vivo ali. Eu canto MPB e ele toca house music. Então, assim, às vezes eu tô cantando ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, e ele tá lá, tá, aí. Ouça-me bem, amor, preste atenção. E é outra versão, né? É o Goiaba e Maionese mesmo, uma mistura improvável. Que legal, legal. MPB normal de sempre. Eu acho que a gente ia ficar aqui hoje, amanhã, depois da manhã, uma semana conversando, mas eu acho que nós precisamos encerrar por hoje. Sim. Né? E dizer da alegria, realmente, da gente receber Toda você. Minha. Gostoso demais. Gostoso demais. Muito obrigada. Vocês são ótimos entrevistadores. Acho que passam uma energia, uma calma pra gente muito bacana, né? Escutam, falam, pontuam muito bem. Tá de parabéns, é a dupla perfeita para essas vozes da capela aqui. Coisa Goiaba boa. Maionese. Não, olha, eu acho que tá aí uma coisa caviar e vinho. Uma vez o Nilo ficou. Com uma coisa bem... Ou então, né, como diz a Carmen Miranda, o camarão ensopadinho com chuchu. Opa! Combina muito. Coisa boa. Numa hora dessa, dá vontade mesmo. Lu, dá. obrigada demais. E é um prazer ter você. Que bom ter você na capela. E a gente está muito animado e esperançoso que a capela veio realmente para fazer coisas diferentes em Pedro Leopoldo. Com certeza. E ter você é muito bom. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada. Você enriquece não só o podcast Vozes da Capela, mas também a própria capela, como você tem feito também em toda a sociedade e comunidade Pedro Leopoldense. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, gente. Valeu. Para você que ficou com a gente aí, ouviu e viu essa coisa espetacular que foi essa conversa com a nossa querida Luciene Lemos. Obrigada. Lembrando que semanalmente nós temos um episódio, uma história, uma coisa nova para trazer para você. Acompanhe a gente, fique conosco, divulgue essa ideia, conte para os seus amigos e semana que vem nós estamos de volta com um novo convidado e vai ser uma delícia ter você conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima. Tchau.